Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Sejam bem-vindos a mais uma reunião na nossa União Espírita Cristã. Gostaríamos de lembrar que aqueles que estão portando celulares, que pudessem colocá-los no silencioso, para que nada atrapalhe as nossas reflexões da noite. Vamos então ouvir como leitura preparatória do nosso trabalho de hoje, do livro Palavras de Vida Eterna. Nossa companheira Rosângela vai fazer a leitura para nós. De acordo, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Paulo, Romanos capítulo 2, versículo 6. A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Honra os títulos que procuras honrar. Tratamento correto, a conduta correta. Dignidade ao que dignificas. Experiência na pauta de tua escolha. Instrução no nível em que te colocas. Confiança no grau de tua fé. Distinção naquilo em que te distingues. Respeito em tudo que te faças respeitável. Versão disso ou daquilo, conforme os teus desejos. Clareza ao que a limpes. Isso significa, igualmente, que seja qual for a posição em que te situes, tens a resposta da vida na vida que procuras. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em nosso caminho, será sempre salário moral de acordo com as nossas próprias obras. Unamos os nossos corações neste instante, deixando para trás as nossas preocupações maiores do dia, para podermos agradecer pela oportunidade desse encontro. Deus, Pai amoroso, Jesus, Mestre amado, companheiros espirituais que coordenam, que dirigem esta reunião. Nós lhes agradecemos muitíssimo pela oportunidade de aqui estarmos, Senhor, sob este teto amigo que nos abriga, nos dando mais uma oportunidade de aprendermos os teus ensinamentos. Permita, Senhor, que o nosso companheiro hoje, responsável de passar a tua mensagem, possa ser intuído, orientado, ajudado, para que cada um de nós, Senhor, possamos entendê-la e, mais do que isso, sairmos daqui com a intenção de colocá-la em prática. Sê conosco, Mestre querido, agora e sempre. Nós vamos agradecer à Rede Amigo Espírita por mais esta oportunidade que está nos dando de fazer com que a nossa palestra de hoje
seja direcionada, seja disponibilizada e transmitida para o mundo inteiro. Quem desejar assistir a palestra, essa e outras mais, poderá acionar a Rede Amigo Espírita, no canal 4 da Rede Amigo Espírita, que poderá assistir novamente essa palestra. E estará passando ao vivo também. Também nós temos no YouTube também a possibilidade de vermos as palestras aqui da nossa União e de todas as palestras espíritas que estão sendo transmitidas. Nosso companheiro de hoje, José Marcelo Gonçalves Coelho, ele vem lá de Vitória, da Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé. E nós, então, temos a grande satisfação de ouvi-lo. Ele vai falar de um tema muito importante para nós, que é a conquista da fé. Vamos ver se nós saímos daqui com essa fé conquistada, né? Fica à vontade, meu irmão. Muito boa noite a todos, então. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que nos oferece para falar sobre esse tema. Iniciando a nossa fala pela questão 621 do Livro dos Espíritos, em que lá Kardec fazia uma pergunta muito interessante, porque também para as perguntas ele era intuído pela espiritualidade, em que ele indagava onde estava escrita a lei de Deus. Pareceria, a olhos desatentos, uma pergunta óbvia, que talvez nos suscitasse uma resposta também óbvia. Talvez esperássemos que os Espíritos respondessem que a lei de Deus estivesse escrita no Velho Testamento, através dos ensinamentos dos velhos profetas, ou quem sabe, nas palavras do Cristo, registradas na Boa Nova, o Evangelho, ou quem sabe ainda, nos princípios fundamentais que a doutrina espírita nos oferece, na verdade. Entretanto, os Espíritos respondem que a lei de Deus está escrita na consciência do ser humano. Talvez hoje eles houvessem respondido, em decorrência do nosso maior conhecimento acerca da psique humana, dos desdobramentos do psiquismo humano, que essa lei estivesse escrita no nosso inconsciente profundo. Seja como for, Deus, ao criar os espíritos, inseriu em cada um deles a sua lei, impregnou-nos com a sua lei, registrando como um autor assina a sua obra, a sua assinatura. Estamos marcados por essa genética divina. Bilhões e bilhões de anos se passaram, desde aquele momento em que, segundo registra a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes. Simples na condição de princípios espirituais, sementes de espírito que eram. Ignorantes por ignorarmos, não sabermos. Naqueles tempos, absolutamente, e hoje, relativamente, todo esse conhecimento registrado em cada um de nós. Conhecimento esse que, à medida em que nós vamos vivendo, encarnando, nascendo, morrendo, progredindo sempre, vai aflorando. Da mesma forma como a semente de uma grande árvore, vejam bem, desde o momento em que ela é semente, já registra todas as potencialidades do grande elemento vegetal que ela será. Nada lhe foi acrescentado em termos de características vegetais, genéticas vegetais. Está tudo ali. Só bastou que aflorasse. Assim é com cada um de nós. A finalidade de todas as existências que vivemos e de tantas outras que ainda haveremos viver é permitir o afloramento desse conhecimento, que à medida em que vai se consolidando, vai sendo sedimentado, fortalecido, vai se transformando em fé. Então, na nossa opinião, a fé é o conhecimento da verdade consolidado. Entretanto, costumamos fazer uma confusão muito
constante entre crença e fé, são coisas distintas. Justamente porque um dos maiores filósofos do mundo, eu diria, nascido em Santa Catarina, o Berto Holden, que traduziu os evangelhos da língua grega diretamente para o português, na sua obra A Mensagem Viva do Cristo, nos fala sobre as lamentáveis atuações dos tradutores e dos teólogos ao considerarem crença como sinônimo de fé, justamente em decorrência das traduções, e a cada tradução que se fez no passado, foi se perdendo um pouco do sentido da palavra. A letra mata, o espírito vivifica, porque os evangelhos foram escritos em grego koiné. Depois tivemos a Bíblia Latina, depois a Vulgata, que modificou a tradução severamente, e depois então em português. Ocorre que a palavra grega para designar fé, fé em português, a palavra grega é pistis. Em latim é fides e não credere. Fides significa sintonia, harmonia, fidelidade. Diferença de crença. Eu me recordo, na minha adolescência, bota tempo nisso, havia um rádio de cabeceira, eu adorava aquele rádio, o Transglober, só pegava AM naquela época, se recordam? E à noite, lá pelas 11 horas, era uma diversão maravilhosa lá em casa, porque nós começávamos a ouvir transmissões em russo, em japonês, talvez os senhores se recordem disso, em inglês, rádios distantes, muito distantes de onde eu morava, Vitória. E quando aqueles rádios eram anunciados na TV, nos jornais, o que se dizia deles era que eles possuíam uma altíssima fidelidade, se recordam disso? Rádios de grande fidelidade. Fidelidade a quê? As ondas emitidas pela rádio. Entrávamos em sintonia com as ondas emitidas pela rádio, porque aquele rádio era de altíssima fidelidade. Então, o significado autêntico da palavra fé, fides, é sintonia, harmonia, fidelidade. A quê? As ondas mentais emitidas por Deus, a mente divina, ao poder divino no qual estamos imersos. Então, diferenciando crença de fé, nós podemos muito bem crer em Deus, mas não ter fé em Deus. Podemos muito bem acreditar que Deus existe, mas não ter fé em Deus. Podemos acreditar na existência de um supremo poder, mas não prestar sintonia, fidelidade, harmonia com seus ensinamentos. Eis aí a diferenciação. Então, nosso esforço é justamente transformar crença em fé. E nesse sentido, para nos ajudar nesse despertamento, permitiu Deus com que reencarnassem entre nós, nos idos tempos dos grandes filósofos em todas as partes do mundo, homens à frente do seu tempo para nos dar lampejos dessa verdade. Jesus certamente foi o maior deles. Por isso que Kardec nos diz que em todas as épocas da humanidade, Deus enviou seus precursores. Entretanto, na questão 621 ainda, item A, Kardec fazia uma indagação ainda mais instigante, porque ele queria saber dos espíritos o seguinte: tendo em vista que a lei de Deus, como disseram eles, está escrita, enraizada na nossa consciência, perguntava Kardec, que necessidade houve de ela não ser revelada? Em outras palavras, indagava Kardec o seguinte: tendo em vista que essa lei está aqui impregnada em cada um de nós, que necessidade houve de Deus nos trazer a primeira revelação das leis de Deus através de Moisés? Nos permitir a sua primeira revelação através de Moisés? Que necessidade houve ainda, perguntava Kardec de uma outra forma, de Jesus ter vindo até nós nos trazer a segunda grande revelação? Que necessidade, enfim, indagava Kardec, houve do próprio Espiritismo ter estado entre nós
Então os espíritos responderam que o homem a esquecera a lei de Deus e menosprezara, quis Deus que ela lhe fosse lembrada. Vejam bem, curiosamente, os espíritos não respondem que quis Deus que ela lhe fosse ensinada, mas lembrada. Vejam bem a sutileza da expressão, porque ela está dentro de nós. Muitas vezes esquecida, muitas vezes menosprezada, mas aqui dentro de cada um de nós. De onde vem esse esquecimento? O esquecimento é um bendito elemento que acompanha o processo reencarnatório, em que, segundo os gregos, precisamos, antes de renascer, passar pelas águas do rio Létis, as águas do rio do esquecimento, para termos a condição de recomeçar sem os graves e danosos compromissos do passado na nossa consciência. Então, o esquecimento é bendito. No momento em que o óvulo é fecundado e à medida em que o espírito vai se unindo ao óvulo, efetivamente esse esquecimento vai se tornando cada vez mais ostensivo diante do amadurecimento dos órgãos, e quando nascemos, ele se torna praticamente completo. Mas ele não é seletivo. Ao passo em que nos esquecemos, sim, das vidas anteriores, que permanecem aqui no nosso inconsciente, mas a nível consciente não, nos esquecemos até mesmo dos ensinamentos que tivemos no plano espiritual. Então, a reencarnação será uma grande prova, acompanhada do esquecimento natural, que irá mensurar até que ponto vai a nossa fé. E o menosprezo a que se referem também os espíritos. Fala-nos eles que muitos de nós que nos comprometemos de certa forma com os princípios fundamentais espíritas e assim, antes de renascer, nos dedicamos a alguns princípios como ensinamentos, estamos dispersos em outras religiões. Por quê? Porque a doutrina espírita não oferece caminhos fáceis para ninguém, não é uma doutrina cômoda, nos diz que precisamos reencarnar várias vezes, trabalhar muito, através da disciplina para corrigir erros e evoluir satisfatoriamente. Mas quando aqui chegamos, as dificuldades do dia a dia levam-nos a procurar caminhos fáceis e, na maioria das vezes, enganosos. Preferimos então passar pelas portas largas que nos levam a caminhos mais rápidos em direção a Deus. E então, esquecimento aliado ao menosprezo faz com que reencarnemos, e todos reencarnamos, vejam bem, budistas, hinduístas, católicos, evangélicos, todos nós reencarnamos e negamos a própria reencarnação quando aqui chegamos. Do outro lado da vida, nos dizem os espíritos, tínhamos, muitos de nós, até fora das fronteiras espíritas, conhecimentos sobre as leis de causa e efeito, leis de evolução, progresso. Quando aqui chegamos, por conta do menosprezo, do esquecimento, passamos a negligenciar conhecimentos adquiridos, mas não sedimentados, não enraizados. Do outro lado da vida, éramos espíritos desencarnados. Então tínhamos uma noção clara dessa divisão entre encarnados e desencarnados, os dois planos. E tínhamos até conhecimento da influência que poderíamos, enquanto encarnados, exercer em relação aos encarnados. E quando aqui chegamos, passamos a negar a comunicabilidade dos espíritos. Ao observar o firmamento, dizíamos para nós mesmos, tantos astros, tantas estrelas, tantos planetas, não podemos ser os únicos moradores desse universo. E aqui chegando, passamos a negar a pluralidade dos mundos habitados. Observamos a organização impressionante do universo e dizíamos para nós mesmos, impossível se conceber a existência de um universo sem um poder supremo a coordená-lo. E aqui chegando, negamos a existência do próprio Deus. Daí, a diversidade imensa de crenças, de descrenças, de filosofias e religiões. Só de concepções evangélicas existem mais de 2.000 vertentes, vejam bem, com base na Bíblia, no mesmo livro.
O que prova que não fomos criados no mesmo momento, não tomamos as mesmas diretrizes, não chegamos às mesmas conclusões e, portanto, não existem sequer dois espíritos que se possa dizer estejam no mesmo patamar evolutivo. Não há. E a fé há de variar exatamente de acordo com esse patamar evolutivo, que pode ser moral ou intelectual. Porque existem pessoas dotadas de grande intelectualidade, mas detentoras de uma fé extremamente pífia, vacilante, incapaz de resistir ao menor embate da vida. Ao passo que existem outras tantas que não possuem a chamada inteligência, que o mundo tanto aplaude, mas possuem sabedoria, e que demonstram uma fé impressionante de assustar e de humilhar, entre aspas, demonstrando o progresso realizado em vidas anteriores. Cada um crê, chegamos à conclusão, naquilo que pode, mas também no que deseja crer. Existem pessoas que estão muito felizes em suas religiões, ótimo. Qual é a melhor religião? Indagaram ao Dalai Lama, e ele dizia aquela em que você se sente feliz, ponto final. Mas existem tantas outras que temem observar ou analisar outras filosofias, até quem sabe com medo de se converterem. Não é verdade? Pela racionalidade. A fé estará presente tanto no ateu como naquele que diz crer em Deus, porque o ateu também tem em si a lei de Deus escrita em sua consciência. E o ateu poderá agir de maneira muito mais cristã na prática do que aqueles que apregou pelos quatro cantos a sua fé cristã. Entretanto, quando convergimos a nossa fé na existência de um poder supremo que a tudo preside, ganhamos mais segurança, mais firmeza nas nossas atitudes, e então a fé se transforma num instrumento poderoso, não apenas para a consecução de objetivos de ordem material, mas também de ordem espiritual, por nos permitir a compreensão da importância da caridade, da fraternidade, da solidariedade, do amor. É aí que ela atinge o seu mais alto grau de sublimação. No tocante à fé no sentido religioso, a fé em relação a Deus, ela poderá ser dividida em dois tipos, fé cega e fé raciocinada. A fé cega é aquela que tudo aceita, tanto certo como duvidoso, e por isso estará sempre em choque com a razão. Já nos dizia Kardec no século XIX, quando tomou as rédeas da doutrina na segunda metade desse século, a fé cega não é deste século e não deveria ser deste, mas não é o que temos visto. Quantas vezes ouvimos noticiários lamentáveis de determinados líderes pseudo-religiosos que conduziram multidões, verdadeiras multidões, ao suicídio coletivo, julgando assim os incautos, cegos, conduzindo os cegos no dizer de Jesus, que estavam dando uma grande prova de fé em Deus, fé cega. Atualmente temos visto os homens bomba, aqueles que se amarram algumas bombas, e quanto mais eles levarem consigo nesse ato suicida, melhor, porque assim Alá os recompensará. Fé cega. Outros dizem que chegarão a Deus e que esse é um compromisso de fé através de substâncias alucinógenas ou pela mortificação do corpo, autoflagelação. Mas devemos sim, a bem da verdade, dizer que a fé cega passeia pelos corredores dos movimentos particularizados no Espiritismo. Sim. Todas as vezes é o que temos visto, que registramos determinadas comunicações psicográficas ou psicofônicas, sem compará-las com os princípios fundamentais da doutrina, fé cega. Sem compará-las, como fez Kardec, com os avanços científicos, fé cega. Por isso, temos visto determinadas obras ditas mediúnicas, que veiculam os mais variados absurdos em nome do Espiritismo. Kardec, em 1868, fez uma estatística sobre as comunicações que havia recebido. 3.600 até então, era o final da codificação.
das quais 3.000, e vejam bem como ele era assessorado, de fundo moral e filosófico irretocável, das quais apenas 300 dignas de publicação. Prestem atenção no que seja isso. Menos de 10% das mensagens recebidas originalmente. Mensagens repetidas ele descartava. A agir com os espíritos iria ele como agiria com os homens. Amados, dizia-nos João no Evangelho, não creais em todos os espíritos, mas provai em primeiro lugar se eles vêm de Deus. Isso é fé raciocinada, que longe de temer os avanços da ciência, deseja-os como meios de comprovação. Os mentores espirituais nos dizem que depois de 1.800 anos de preparação no além, a doutrina espírita estava prestes a vir ao mundo para inaugurar uma nova era na história da humanidade, a da ciência aliada à religião. E a fala de Kardec que melhor sintetiza esse compromisso da doutrina é aquela inserida na obra Gênesis, editada em 1868, capítulo 1, item 55, em que lá se diz: o Espiritismo, andando de par com o progresso, jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre as duas alavancas da inteligência humana, a ciência e a religião. As duas alavancas do progresso da humanidade. Uma, a ciência, revela as leis do mundo material. A religião revela as leis do mundo espiritual. Provenientes da mesma fonte que é Deus, não poderiam se contradizer. Portanto, podemos dizer que Deus está presente nesse ambiente, nas salas de passe, nas salas de evangelização, mas também está presente nos templos de qualquer culto em que se preserve a fé com sinceridade. Estará presente nos laboratórios científicos, em que os cientistas estão ali recebendo intuições para lançar conhecimentos que ajudarão no progresso da humanidade. Essa é a grande realidade. Einstein, um dos maiores, se não o maior gênio da história da humanidade do século passado, ele afirmava constantemente: a ciência sem a religião é aleijada, a religião sem a ciência é cega. A doutrina espírita vem, esse é o compromisso do espiritismo, para dar asas à ciência e olhos à religião, transformando aquilo que um dia foi fé cega em fé raciocinada, fé inabalável, que é aquela e somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E esse caráter nós podemos perceber em todos os princípios fundamentais que a doutrina espírita aborda. Vejamos, por exemplo, quando nós falamos da existência de Deus, o que nos diz a fé cega? Que Deus existe, mas cuidado, ele se vinga, ele se encoleriza. Quantas vezes não ouvimos falar na cólera divina, a ira divina? Deus castiga. E como esses conceitos ficam enraizados nas nossas almas, desde criança. Certa feita eu assisti uma cena corriqueira, numa casa espírita, bem conceituada, nada que deponha contra, mas é um hábito que nós temos. A criança corria, a mãe dizia: não corre, não corre, para de correr, minha filha. A criança, a um certo momento, caiu, e a mãe espírita diz: viu? Deus castiga. São hábitos enraizados, porque nós aprendemos isso na nossa infância. Castigo divino, a palavra castigo surge 29 vezes ainda no livro dos Espíritos, 30 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam bem, palavras que deveriam ser retiradas, mas continuam sendo traduzidas. Nós temos receio de tirar a palavra castigo, porque Deus não castiga ninguém. Isso é fé cega. Deus permite com que as leis de causa e efeito se façam valer. Deus é eterno e material, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é amor. Pronto. Quando nós falamos na existência dos espíritos, imortalidade e a possibilidade de comunicação conosco, o que nos diz a fé cega? Os espíritos existem, mas nem pensar em entrar em contato com eles. Eles estão dormindo um sono hipnótico e não podem se comunicar conosco.
não trabalham pela sua própria evolução, estão isolados no incompreensível outro mundo, negando assim todos os registros evangélicos sobre a mediunidade. A fé raciocinada nos diz o seguinte, que os espíritos existem e estão muito mais vivos do que nós, porque se encontram hoje exatamente num lugar que é a sua verdadeira morada, de onde todos nós viemos. Entram em contato conosco nas horas de sono físico, por ocasião do desprendimento parcial da alma, estados de emancipação da alma, como nos diz a doutrina. Entram em contato conosco através das mais variadas possibilidades mediúnicas, pela psicografia, psicofonia materializando-se. Hoje em dia nós temos a transcomunicação instrumental sendo estudada constantemente na Europa, principalmente, em que os espíritos desencarnados nos dão provas incontestáveis de suas passagens pela Terra, através das mais variadas possibilidades eletroeletrônicas. Temos as chamadas experiências de quase-morte, que ocorrem quando alguém tem uma parada cardiorrespiratória, um mal súbito qualquer, e então começam a se desligar dos corpos momentaneamente, enquanto o corpo não é reanimado, e passam a vivenciar céticos que era uma realidade com a qual jamais suspeitavam, uma realidade extrafísica, comprovando a existência da vida espiritual. Quando nós falamos na lei de causa e efeito, o que nos diz a fé cega? Você errou? Coitadinho, está perdido. Se seu erro foi grave, será lançado no inferno eterno para cumprir uma pena eterna. Como poderia Deus ser eternamente bom e ao mesmo eternamente vingativo, sem nenhum proveito para o ser humano? Mas a fé raciocinada nos diz, sim, que todos os nossos atos terão consequências a curto, médio ou longo prazo. Entretanto, Pedro, capítulo 4, versículo 8 da sua epístola, nos diz o seguinte: o amor cobre multidão dos nossos pecados, a fraternidade, a caridade, o bem praticado hoje exerce uma interferência no mal praticado ontem, gerando assim o equilíbrio. Quando nós falamos na lei de evolução, o que nos diz a fé cega? Só podemos evoluir pela graça, ou pela aceitação do sacrifício vicário, o sacrifício do Cordeiro Divino, Agnus Dei, Jesus. Todo o nosso respeito, evidentemente, à crença alheia, mas também todo o nosso respeito a Jesus, que é a figura central do Espiritismo, o Espírito mais perfeito que Deus nos concedeu como guia e modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele é para nós, sim, o Espírito mais perfeito que Deus permitiu que viesse à Terra. O sacrifício dele para nós foi muito maior do que aquele verificado na cruz, porque ele teve que fazer um decesso vibratório para estar na Terra. Ele é o caminho, a verdade e a vida, sim, mas é um caminho que cabe a nós trilhar, uma verdade que cabe a nós descobrir, uma vida que cabe a nós viver. Por isso ele disse, quando eu me for, fareis, é uma determinação. Todas as coisas que eu faço, todas as obras que eu realizo e outras maiores ainda fareis. Isso só é possível através das sucessivas encarnações. Quando então chegaremos ao patamar em que ele chegou. E a reencarnação tão combatida, ferozmente combatida pelos partidários da fé cega que dizem que Jesus jamais a pregou. Claro, temos um seminário que fala somente sobre a reencarnação de 7 horas e não vamos aqui nos estender, evidentemente. Mas Jesus nos falou sobre a necessidade de nascer de novo num grande e maravilhoso diálogo com Nicodemos. Era preciso nascer de água, do líquido amniótico e de espírito, renovando espiritualmente através das sucessivas encarnações. Como poderia, eliminando-se a ideia da reencarnação, aquela mãe no paraíso e vendo seu filho no inferno, porque assim seria sem a reencarnação, e dizer, estou tão feliz no paraíso ainda que meu filho esteja no inferno, mas a reencarnação, diz aquela mãe, que ela poderá resgatar o seu filho mais uma vez, numa comunhão reencarnatória. Reencarnação é uma questão de justiça. É preciso reencarnar. E os cientistas, como a Stevens, que durante 40 anos estudou a reencarnação como um dado científico, 2.500 casos de reencarnação nos Estados Unidos, na Índia, no Paquistão, em todas as partes do mundo, comprovaram que o homem vive várias vezes. Enfim, é preciso reencarnar. Pluralidade dos mundos habitados, o que nos diz a fé cega?
que somos os únicos moradores desse planeta, logo nós, esse povinho aqui na Terra, cheio de imperfeições, de sentimentos inferiores, de pensamentos que deslocam espíritos em estados vibracionais negativos para cá. Por isso Kardec afirmou: pululam na atmosfera terrestre os maus espíritos em decorrência da inferioridade moral dos seus habitantes. Como poderíamos crer que somente nós estamos aqui nesse universo? Somente na Via Láctea, que é a galáxia em que vivemos, são 300 bilhões de estrelas, entre as quais o Sol é uma, e de quinta grandeza. Acredita a NASA que haja 100 bilhões de planetas com vida semelhante à da Terra, baseada no carbono 14, vida orgânica. 100 bilhões. Como poderíamos compreender sermos os únicos moradores desse universo? Deus não entenderia nada de relação custo-benefício, na verdade, porque criaria astros infindáveis, estrelas e galáxias, bilhões de galáxias, simplesmente para a nossa contemplação noturna. Por isso ele afirmou que existem diversos planetas destinados a abrigar espíritos nos mais variados graus evolutivos. Em outras palavras, quando disse: há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Entretanto, quando nós falamos em fé, temos que falar em Jesus. Aliás, falar em Espiritismo é falar em Jesus. Ele que nos ensinou a cultivar a fé. Ele nos ensinou a conquistar a fé, porque a fé se conquista. Nos recordemos aqueles momentos em que um homem desesperado vai até Jesus buscando ajuda para o seu filho, dizendo: mestre, cura o meu filho, mestre, porque ele é lunático. E muitas vezes ele se lança na água, e muitas vezes em meio ao fogo, e ele sofre muito por isso, até que as suas energias se percam. Eu já o levei aos seus discípulos e apóstolos, e eles nada puderam fazer. Por favor, cura o mestre. E então Jesus, percebendo que aquele jovem passava por um grave processo obsessivo, determina aos espíritos que ali o influenciavam para que se retirassem. E se fez a lucidez quase momentânea daquele jovem. E então os apóstolos, abismados com aquele poder anímico da própria alma do Cristo, perguntam: mestre, por que não tivemos nós a capacidade de curar aquele jovem? E Jesus responde: por causa da vossa incredulidade na tradução equivocada, mas por causa da vossa fé vacilante. E por isso os apóstolos perguntam: então, mestre, ajuda-nos em nossa fé. Ajuda-nos para que possamos construir essa fé. E Jesus complementa o seu ensinamento dizendo: se tivesseis a fé como um grão de mostarda, diriis aquela montanha, passa dali para cá, e assim seria feito, e nada vos seria impossível. As montanhas de problemas, de dificuldades, de impedimentos que a fé transporta, é verdade. Mas porque Jesus utilizou-se do grão de mostarda para fazer a analogia com a fé? Porque a mostarda, enquanto semente, é a menor delas, enquanto hortaliça é a maior das hortaliças. Ou seja, a fé é como uma semente que se deve adubar diariamente até se transformar numa grande hortaliça, ou seja, numa fé inabalável. Entrava Jesus em Cafarnaum, e então um centurião, um soldado romano que comandava uma centúria, 100 homens, aproxima-se de Jesus e diz: mestre, peço-lhe que ajude o meu servo, que jaz em casa e sofre horrivelmente. E Jesus então prontifica-se a ir até a casa do centurião. E este diz: mestre, não é preciso, pois que não sou digno que entres sob o meu teto. Eu tenho os meus homens, mestre, quando digo vão, eles vão. Então manda os seus anjos, e eles irão. Vejam bem a fé daquele centurião romano. E naquele mesmo instante, Jesus, como havia feito muitas outras vezes, produz uma cura à distância. E voltando-se para aqueles que o rodeavam, que não tinham a fé daquele centurião, ele diz: nem mesmo em Israel, ou seja, entre os meus,
encontrei tamanha fé. A mulher hemorroíça, o famoso caso da mulher hemorroíça, que sofria de fluxo hemorrágico havia 12 anos e tinha medo de sair às ruas pelas humilhações. Mas ela diz, o mestre virá à minha cidade. E dentro do seu coração ela disse para si mesma, somente de tocar-lhe o manto eu ficarei curada. Fé, sintonia, harmonia, fidelidade com as energias do Cristo, à distância. E quando Jesus entra na cidade, acotovelado por diversas pessoas que queriam tocá-lo, ele percebe que alguém o toca, mas porque ele percebeu que alguém o tocou, porque o tocou de maneira especial, como ele mesmo perguntaria, quem me tocou de maneira especial? E os apóstolos dizem, mas mestre, várias pessoas o tocam nesse instante, mas ele sabia que alguém o havia tocado de maneira especial, com o toque da fé, porque muito antes de tocá-lo fisicamente, de tocar o seu manto, ela havia entrado em sintonia, harmonia com aquele maravilhoso campo magnético de um espírito puro. E houve então uma sucção de energia poderosa que fez com que ela obtivesse a sua cura imediata. E Jesus diz, tua fé te curou. Assim foi, junto ao cego que se aproxima de Jesus. Jesus sabia perfeitamente a razão da aproximação daquele homem, tinha plena noção da sua presença aí, naquele instante, vê-se livre do seu mal físico. Mas Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? O que queria Jesus com essa pergunta? Aquilatar, na expressão verbal daquele cego, a textura da sua fé. Então, se Jesus nos faz essa pergunta, o que queres que eu te faça? Ah, Jesus, espera aí, pode ser amanhã, eu vou fazer uma lista. A dúvida, o que eu quero que Jesus me faça? Se Jesus nos fizesse essa pergunta hoje, e se Jesus me aparecesse, o que queres que eu te faça? Meu Deus, que dúvida agora assim de repente. Mas o cego diz, que eu enxergue, mestre, firme, resoluto. Então ele percebeu a expressão da fé na voz daquele homem e diz, que seja feito segundo a tua fé, mais uma vez. Assim foi com o paralítico de Betesda, a mulher curvada, e em tantos outros casos, observem nas passagens evangélicas. Ele nunca disse, eu te curei. E há quem diga isso, hein? Eu te curei. Nunca Jesus disse isso. Nem mesmo Deus te curou, observem. Mas tua fé te curou. Porque naquela época ele, como Espírito puro, falava para o futuro. E ele estava naquele instante enunciando um princípio científico que somente agora é reconhecido pela medicina terrestre. A fé cura. Por quê? A fé mobiliza os nossos anticorpos, as imunoglobulinas que começam a serem produzidas com mais intensidade, debelando doenças já instaladas e nos protegendo de tantas outras. Nos recordamos daqueles momentos em que Jesus vai até um barco localizado em alto mar, andando, caminhando por sobre as águas. Os discípulos se apavoram e Jesus diz, não se apavorem, sou eu. E Pedro então se anima, opa, Jesus andando por sobre as águas, também quero entrar nessa. E diz, Jesus, também posso? E Jesus o toma pelas mãos também, de mãos dadas com Jesus, até Zé Marcelo, na verdade. E saíram então a caminhar, e Pedro satisfeito, olhem, já estou caminhando por sobre as águas, aprendi rápido. Até que ele começa a afundar. Com certeza Jesus quis lhe dar uma lição. Vou deixá-lo por conta da própria fé. E ele afunda, se desespera, começa a gritar, me acorde, Jesus, porque eu vou morrer. E Jesus o socorre. E ele pergunta, por que eu afundei? Ah, tolinho, porque duvidaste. Medo e dúvida, dois elementos absolutamente contrários à fé. A harmonia, a sintonia. Ele perdeu a sintonia com Deus e por isso caiu em águas profundas. O Deus vivo, que era efetivamente Jesus.
Então, transportando essa passagem de grande conteúdo filosófico para o nosso dia a dia, quantas e quantas vezes nas nossas aflições diárias, Jesus tem nos dado as mãos, mas Ele nos pega no colo mesmo. E nós temos sucumbido diante das tormentas da vida. Saulo de Tarso estava prestes a entrar na cidade de Damasco, muito próximo aos portais de Damasco, para mais uma vez perseguir cristãos, aprisioná-los e futuramente, quem sabe, ceifar-lhes a vida. Até que uma luminosidade muito grande, em meio ao qual surge o rosto de Jesus que somente ele viu, e de lá surge uma voz que todos ouviram na sua caravana, porque era pneumatofonia, a voz direta. Ele de repente cai da sua montaria, e já totalmente dominado, ele diz: quem é Senhor? Demonstrando respeito. Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E em seguida ele diz: que queres que eu te faça? Pronto, já estava mansinho, mansinho. Que queres que eu faça, Senhor? Entra na cidade lá, te serás dito o que fazer. Ora, aquele rosto, aquela voz, poderia não passar de um susto para uma pessoa mais endurecida, mas para Paulo de Tarso foi o divisor de águas. Justamente o divisor de águas que fez com que ele desembocasse, fizesse aflorar a sua fé que estava em estado latente. Abriu-se os canais de comunicação, de sintonia, de harmonia, de fidelidade que ele passou a ter com Jesus e com Deus naturalmente. E se tornou um dos mais tenazes dos apóstolos, tendo pregado o cristianismo nascente durante mais de 30 anos, tendo percorrido, fizeram já os cálculos atualmente, mais de 20.000 quilômetros a pé em montaria de animal. Então percebemos que a fé foi um conteúdo imprescindível em todos aqueles que conviveram com Jesus. Mas prestemos atenção, porque ela não se mostrou de maneira homogênea entre todos os apóstolos. Fora do círculo dos apóstolos havia pessoas que tinham muito mais textura, fidelidade, harmonia com Jesus do que muitos apóstolos. Observemos, por exemplo, a fé que possuía Judas Iscariotes, que quer dizer Judas, homem de Queriote. Diz Judas, que passou pelo corpo de Joana d'Arc. Nessa obra, Joana d'Arc, médium, Leon Denis, nos conta que ele era um apaixonado pela doutrina do Cristo, mas ele queria apressar a libertação. A chamada traição, entre aspas, de Judas, foi um plano que ele já vinha engendrando. Ele queria manter Jesus como líder espiritual, segundo essa psicografia, comunicação através de Leon Denis, mas queria também apressar a liberdade dos judeus. Observemos a fé de Judas e a fé de Tomé. Tomé presenciou Jesus levantando tetraplégicos, fazendo com que eles se movimentassem quase que instantaneamente, mas a cada momento ele dizia: será que ele é de fato o Messias? Quando Jesus partiu, ele se mostrou materializado, e lá foi Tomé tocar a ferida do lado do peito de Jesus, os cravos. Parece que é ele mesmo. Observemos a fé de Pedro, que tinha fé, sim, em Jesus, mas o negou 3 vezes antes que o galo cantasse. E comparemos todos esses níveis de fé com a fé de João, o evangelista, segundo os apóstolos enciumados. João, o discípulo a quem ele amava. Ele amava a todos, só que João tinha maior sintonia, maior harmonia, maior fidelidade, maior fé em relação ao Cristo, incondicionalmente. Mas Jesus não negligenciou absolutamente nenhum dos apóstolos, porque ele sabia que a fé não brotaria repentinamente, mas que ela se desenvolveria lenta e gradualmente. Ele se utilizou de um grupo de apóstolos de diversos níveis de compreensão. Por quê? Como se fosse um laboratório, uma amostra do que seria toda a humanidade.
Porque aqui mesmo nesse ambiente fechado, cada um de nós tem o seu nível de suportação, cada um de nós tem o seu nível de fé, de harmonia, de sintonia, de fidelidade com Deus, com as energias divinas. Cada um de nós. Não há uma gradação idêntica à outra. Cada um de nós, porque Ele quis que assim fosse, para nos dar a exemplificação. E nós, tais quais aqueles que tentaram seguir Jesus, e tentaram ir à sua retaguarda, caminhar lado a lado com Ele, estamos recebendo o chamado do próprio Mestre, que coordenou todo o movimento chamado Espiritismo. Mas o que nós temos feito de especial, como nos pergunta Emmanuel, o que temos feito dessa fé que dizemos ter? Porque daquele a quem muito foi dado, muito se lhe pedirá. Daquele a quem muito se houver confiado, maiores contas ainda lhe serão tomadas. Palavras do Mestre. Quanto mais conhecimento se tem, mais responsabilidade se possui, não em ser perfeito, mas em se tentar. Sim, porque costumamos dizer que Deus existe. Ele é onipotente, tudo pode, onisciente, tudo sabe. Onipresente está em toda parte. Não há, costumamos dizer popularmente, uma só folha de uma árvore que caia sem que seja do conhecimento divino, não é verdade? Estamos imersos no poder de Deus, mergulhados nesse fluido cósmico, que é a própria energia divina. Mas muitas vezes agimos como se ele estivesse muito distante. Sabemos perfeitamente que os espíritos estão à nossa volta, temos consciência da existência e comunicabilidade dos companheiros desencarnados, não é verdade? Costumamos dizer que, de ordinário, de maneira geral, são eles que nos dirigem, pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Por eles vivemos cercados incessantemente, palavras da questão 456 do Livro dos Espíritos. Mas muitas vezes agimos falando em off, não é verdade? Aqui em off, como se os espíritos não estivessem à nossa volta, como se não houvessem constantes testemunhas para os nossos atos, palavras e pensamentos. Cremos na imortalidade da alma e costumamos dizer, puxa, o plano espiritual é uma maravilha, de uma qualidade de vida muito superior. Quando o perigo se aproxima, morremos de medo de morrer, na verdade? Não, o espírita não tem medo da morte, tem receio do desencarne, é bem diferente. Também cremos na lei de causa e efeito, mas diariamente nós temos deixado de analisar, de fato, quais serão as consequências a curto, médio ou longo prazo que as nossas atitudes presentes terão no futuro. Cremos na lei de evolução. Costumamos dizer, progredimos um pouco a cada dia. Aliás, uma encarnação é um flash na eternidade. Mas diariamente também temos perdido grandes oportunidades evolutivas, morais e intelectuais que Deus tem colocado em nossas mãos. Cremos na reencarnação, não é verdade? Mas às vezes vejo companheiros assumirem a tribuna espírita e dizerem, o quanto antes, nós não temos tempo, precisamos nos reformar intimamente. Ora, que pena dizer isso. Pois lá, Emmanuel, na obra Caminho da Luz, nos diz que os hindus trouxeram orgulho do outro planeta. Preste bem atenção no que seja isso. E então trouxeram orgulho que foi a razão do degredo de um planeta situado na constelação de Cocheiro. Vejam bem, e aquele orgulho, aquele povo construiu um sistema de castas. Quantas encarnações nós necessitamos para nos livrar de um defeito sequer? Então ninguém tem o direito de dizer, é hoje, é agora, antes dessa transformação, senão nós vamos cair fora. Já ouvi falar isso numa tribuna espírita. Cremos na reencarnação e que precisamos de muitas vidas para corrigir erros milenares, mas às vezes vivemos estressados, atabalhados, angustiados, desesperados, tem que ser hoje, tem que ser amanhã, como se tivéssemos uma só vida, essa que é a realidade. Cremos na pluralidade dos mundos habitados, estamos num sistema aberto, recebendo visitas de extraterrestres,
Mas quando nós falamos isso, as pessoas estranham. Extraterrestres aqui na Terra? Como? De que maneira? Cremos que, segundo se estabeleceu como lema na doutrina espírita, editado pela primeira vez em 1859, fora da caridade não há salvação, esse lema, e repetido, encorpado em Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, sabemos perfeitamente, fora da caridade não há salvação, não há evolução, não há sintonia, não há harmonia com Deus, não há fé possível sem caridade, sem fraternidade, sem solidariedade. Entretanto, diariamente, temos sim perdido grandes oportunidades de praticar a caridade material, a caridade moral, benevolência com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, mais difícil até. Enfim, a caridade integral. Mas não precisamos nos sentir inferiorizados por isso, porque a natureza não dá saltos. Estamos apenas começando a racionalizar a nossa fé, na verdade. Vamos necessitar de muitas vidas para isso. Depois de muitas outras vidas para interiorizar a fé raciocinada, transformando-a no conhecimento da verdade, que segundo João capítulo 8, versículo 32, nos libertará de todos os males. Vejam bem a total conjunção desses ensinamentos. Paulo de Tarso, na sua carta escrita aos Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos dizia algo muito interessante ao afirmar: a fé é a certeza das coisas que esperamos para o futuro. É a convicção das coisas que não se veem, não é verdade? A doutrina espírita, ao nos ajudar a trabalhar, porque é um trabalho árduo, a fé raciocinada, transforma-se nesse momento, notadamente nesse planeta de provas e expiações, como um grande instrumento para que cada vez mais possamos ter absoluta certeza das coisas que esperamos para o nosso futuro, o futuro da humanidade, o futuro individual, cada vez mais a convicção daquilo que os nossos olhos grosseiros ainda não conseguem enxergar. Muito obrigado a todos pela paciência e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada ao nosso irmão pela bela pesquisa que fez, né? Certamente nos ajudou muito a buscar essa conquista da fé. E graças a Deus que a doutrina espírita nos ajuda, né? Temos que desligar. Já desligou. Leva o nosso abraço, os companheiros lá do irmão Tomé, e que volte sempre. Vamos então passar para o encerramento da nossa tarefa da noite. A nossa companheira Isabel vai fazer a nossa prece de agradecimento, tão belos ensinamentos do Mestre Jesus, certamente nos acompanharão para as nossas reflexões. Vamos todos, juntos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso. E, primeiramente, agradecer por esta noite bendita, por esta oportunidade que tivemos de estar aqui, ouvindo palavras tão valiosas acerca da fé. Senhor Deus, proteja-nos a todos nós. Faça com que cada palavra aqui dita por intermédio do nosso amigo possa ter entrado nos nossos corações e que em cada dia nós possamos lembrar da importância da fé nas nossas vidas. Que nós possamos a cada dia construir a fé forte, a fé que nos coloca em condição de enfrentarmos as nossas aflições, os nossos problemas, as nossas dificuldades, Senhor. Que nós consigamos construir a fé inabalável, a fé em nós mesmos, a fé, Senhor, que provém da crença na providência divina, na crença de que somos seres
amados pelo nosso Criador, que nós estamos incessantemente assistidos por eles e muitas vezes por intermédio de amigos espirituais, de familiares, de um amigo no trabalho, de um filho mais sábio. Enfim, Senhor, fortifica a nossa fé e que ela passe a sair de nós não como palavras vertidas da boca, mas como sentimento verdadeiro saído do coração. Por favor, Senhor, nos acompanhe sempre, nos leve até nossos lares na Tua paz e que possamos, Senhor, dividir um pouco do que recebemos esta noite aqui nesta casa de luz. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar
ouviu nossa voz. Hosana, aleluia.